E aí eu quero compartilhar hoje uma palavra contigo, e eu intitulei essa palavra, essa mensagem, baseado em quê? E eu não sei se você já ouviu, mas algumas pessoas já ouviram, né, aquela frase que fala que a Torre de Pisa vai cair. Né? E essa Torre de Pisa ela foi construída na Itália em 1173 e ela tem por volta de 55 metros de altura. O que é interessante é que anualmente cientistas eles vão para lá, construtores vão para lá para fazer todas as medições, porque a cada tempo que passa essa torre ela se inclina mais e ela chega mais próxima ao solo. Para você ter uma ideia, ela já teve uma inclinação de cerca de 5 metros do seu prumo, ou seja, de estar completamente em 90 graus. E tudo isso por quê? Porque, como o próprio nome fala, Pisa, de Pisa significa terreno pantanoso, ou seja, ela não foi construída em um terreno realmente fundamentado e alicerçado. E para você ter uma ideia do que isso significa que simplesmente ela já teve suas fundações ali por volta de 4 metros de profundidade. Então, muito pouco para uma edificação tão grande como essa. Isso me fez lembrar uma passagem em que Jesus, eu amo parábolas, eu amo as histórias de Jesus, porque trazem ensinamentos de uma forma simples, mas profundas. E ali, nessa mensagem Jesus deixa, não é, após estar falando de oração, falar da porta estreita, da porta larga, enfim, ele começa a falar em Mateus capítulo 7, versículo 24, na continuação do Sermão do Monte, ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Jesus continua, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E Jesus ele completa com essa frase que diz muita coisa: e foi grande a sua queda. Aqui nós estamos falando sobre dois construtores. Na realidade, Jesus ele mostra dois construtores que tiveram duas percepções, apresentaram duas atitudes e tiveram duas consequências. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, não é? Falar sobre qual a semelhança de um construtor para o outro. Qual a diferença de um construtor para o outro e quais consequências esses construtores tiveram devido às suas percepções da vida e devido às suas atitudes para com a vida. E a primeira semelhança que esses construtores tiveram é que ambos eles ouviram a palavra de Cristo. Se você perceber, logo no início do versículo, no versículo 24, ele começa a falar que quem ouve estas minhas palavras, ele fala que alguém ouve a palavra e constrói em um terreno sólido e o outro constrói em um terreno arenoso. Aqui a questão é que os dois eles conheciam o caminho. Aqui a questão é que os dois sabiam como proceder. Não sei você, mas eu já tive momentos em que sabia o que era correto fazer e decidi pelo errado. Mas também tive momentos na minha vida que eu sabia o que era errado fazer e eu pude escolher o certo. E eu acredito que hoje aqui não é mais sobre uma questão de julgamento, mas uma questão de escolha, uma questão de decisão, uma questão de ter a certeza do que é o melhor, não somente para mim, mas para a minha vida como um todo. Ou seja, todos os dois construtores, eles ouviram o evangelho, ouviram as palavras de Deus e eles decidiram e optaram por próprios caminhos, tiveram uma reação diante da palavra. A primeira pergunta que eu quero deixar hoje para você é: que tipo de reações você tem tido à palavra de Deus? Que tipo de percepções você tem tido a respeito da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você só tem ouvido a palavra de Deus de terceiros? E como é que você reage a elas? Porque existe outra semelhança entre esses dois construtores. Eu queria que você tivesse na mente que o construtor sou eu ou sou você. E que a casa simboliza a vida. Ou seja, é onde nós construímos e nós edificamos a nossa vida. E aí nós vamos ter consequência das nossas escolhas. Mas uma outra semelhança é que os dois construtores, eles construíram casas. Ou seja, ele construiu a casa em uma rocha, sob a rocha. E o outro construiu a sua casa sob a areia. A casa em si, ele é um retrato da minha vida e da sua vida. E uma perguntinha aqui para poder a gente trazer a nossa memória: como é que está a nossa casa?
Porque às vezes a gente é muito ligado sobre as estruturas físicas, sobre os bens, sobre os patrimônios, e a pintura X, e aumentar o andar, e ampliar um quarto, e favorecer uma sala, e comprar um móvel X, comprar algo mais para poder enfeitar um quadro, e muitas vezes a nossa vida, ela não tem estado tão bonita quanto nossas casas. Muitas vezes a nossa habitação física, onde nós moramos, a nossa família, ela tem sido muito mais privilegiada do que essa vida que hoje habita nesse corpo, que habita em você, que é o teu espírito, porque nós somos do mesmo tipo de Deus, ou seja, cada homem construiu a sua vida baseado naquilo que ele interpretou das palavras de Jesus. E essa palavra interpretar, ela fala muito para mim, porque ela fala sobre o modo de entender, o modo de compreender. E a compreensão, ela só vem a partir da absorção daquilo que é o conteúdo. E aí às vezes as pessoas falam, eu não acredito na palavra de Deus, ou eu acredito na palavra de Deus até aqui, mas será que nós temos realmente lido e nos colocado à prova diante dessa palavra? Olha, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, depois de aí eu estou mais ou menos vivendo na palavra de Deus assim, uns 20 anos da minha vida. Depois de 20 anos, se eu olho para trás, eu olho coisas que eu vivi na minha vida e que eu sofri na minha vida, e eu vejo o quanto eu poderia ter evitado tanto sofrimento, o quanto eu poderia ter evitado de dor, o quanto eu poderia ter adiantado a minha vida se eu tivesse escutado as palavras sábias de Jesus. Sabe, gente, aqui eu não estou falando de um sentimento de culpa, porque eu não tenho culpa, porque aquilo que eu vivi no meu passado, ele realmente me ajudou a construir o meu presente, está elaborando o meu futuro. E isso fala sobre um entendimento sobre o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, você sabe o que a palavra de Deus fala sobre o teu casamento? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre a criação dos teus filhos? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre as tuas finanças? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre a tua vida depois da morte? São tudo questões que a palavra de Deus nos traz. E esse embasamento na palavra é o que muda a minha vida e que muda a tua vida. Ou seja, é como nós, essa rocha e esse alicerce, ou esse terreno, é exatamente o fundamento ao qual nós colocamos a nossa vida. E às vezes nós estamos colocando a nossa vida baseado em qualquer coisa. Baseado em achismos, baseado em filosofias, baseado em racionalismos, baseado em estruturas físicas, baseado em pensamentos comuns e normais, e não entendemos que a nossa vida na realidade é uma vida que é passageira na terra, mas ela é eterna para a nossa escolha. A nossa escolha de como nós vivemos na terra, ela também fala sobre como nós viveremos depois da terra. E isso é importante eu e você sabermos. Por quê? Uma outra semelhança que esses construtores tiveram é que os dois construíram no mesmo local. No versículo 27 aqui, fala a palavra de Deus que naquele local teve tempestade, teve chuva, fala que aquele ambiente foi construído, a casa, mas fala que um construiu de uma forma e outro construiu da outra, mas em um mesmo local. E às vezes nós temos aquela velha mania de olhar para o jardim do vizinho, e o jardim do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais florido, sempre é mais bonitinho, a vida do outro é sempre mais bonita. E aqui a palavra de Deus não fala sobre comparação, que nós devemos comparar, mas fala que todos nós temos muitas vezes as mesmas oportunidades. O sol nasce para todos, a chuva cai em todos, e eu sei que existem as suas especificidades, as características onde cada um vive, as limitações ou os privilégios. Mas eu quero dizer que a forma como nós encaramos a vida e a forma como nós olhamos para a vida, ela é influenciada através de onde nós baseamos a nossa vida. Existem pessoas que têm uma característica muito derrotista e tudo que se levanta contra elas é motivo de desânimo. Eu quero dizer para você, quando algo se levantar contra a tua vida, ao invés de ficar desanimado, se levanta, diz assim, tem algo melhor, isso não é para o meu fim, isso não é para me desanimar, mas isso é um trampolim para a minha vida. Eu quero dizer que os desafios que aparecem para mim e para você, na realidade, vão nos levar a lugares muito maiores, se nós assim enxergarmos. Por quê? Porque a forma como nós vemos a vida, a forma como nós nos vemos, como vemos o outro, como vemos Deus, como vemos as situações ao nosso redor, elas vão influenciar em tudo aquilo que nós estamos fazendo, vivendo e como nós existimos. Existe outra semelhança nesses dois construtores, é que eles construíram casas semelhantes. Jorge, como assim? Provavelmente Jesus ele estava dentro de uma cultura. Ele vivia em um contexto específico e com certeza as pessoas que construíam casas, eles utilizavam dos mesmos materiais, eles tinham mais ou menos a mesma dinâmica, eles tinham mais ou menos o mesmo estilo, assim como a sua casa talvez é parecida com a do vizinho.
Assim, talvez se você mora no condomínio, a sua casa é idêntica à do vizinho. E isso mostra algo muito interessante, é que quando nós utilizamos os mesmos materiais, e aqui eu estou falando sobre materiais espirituais, nós podemos dizer que nós podemos construir também casas diferentes. Porque alguns, por exemplo, escolhem viver a sua vida baseado na fé, outros escolhem viver a sua vida baseado no medo. Alguns escolhem ter a sua vida com um parâmetro da esperança, de acreditar no melhor. Outras, por exemplo, escolhem a sua vida a viver em um pessimismo, em um negativismo, em um olhar simplesmente sempre o copo meio vazio, nunca o copo meio cheio. E o meu convite hoje para você é que você olhe para aquilo que você é semelhante ao seu irmão e você possa entender que você tem as mesmas oportunidades, que você também pode reagir àquilo que está acontecendo a você. Ah, Jorge, mas você não conhece minha família? Eu disse assim, nem você conhece a minha. O outro chega e fala assim, olha, você não conhece os meus desafios. E o outro pode dizer, mas também você não conhece os meus. É interessante para pensar, porque sempre a nossa dor é a maior. Para pensar um pouquinho comigo. Sempre a nossa dor é a pior de todas. Sempre a nossa dor é aquela que realmente é a mais sofrida. É aquela que realmente causa mais pânico, que causa mais tormento. E na realidade é para quem sofre, porque o outro que está sofrendo também, ele tem a mesma dor e o mesmo pesadelo, e às vezes muito pior do que eu e você. O que eu quero te dizer é que hoje nós precisamos entender que Deus ele está derramando sobre as nossas vidas as mesmas oportunidades de mudar a nossa realidade. Diferentes realidades, sim, diferentes contextos, muito provável. Mas Deus, Ele nos dá uma mesma fé, Ele nos dá uma mesma palavra, Ele nos dá uma mesma oportunidade de acordar, abrir nossos olhos e enxergar a vida e poder decidir fazer melhor do que ontem, projetar a nossa vida muito melhor do que é hoje. E hoje eu quero te convidar exatamente para isso, para que você saia do teu lugar de paralisação, da tua zona de conforto, da tua mesmice, e hoje você diga assim, eu decido viver a minha vida da melhor forma possível. Será que você pode falar isso aí onde você está? Eu decido viver a minha vida da melhor forma possível. E o interessante é entender que existiram sim diferenças entre esses dois construtores. Eu falei das semelhanças, agora vamos falar das diferenças. Por quê? Porque a imagem que nós estamos passando aqui é daquelas pessoas que respondem de uma forma diferente à mensagem de Cristo, à mensagem da cruz, à mensagem de Jesus. Então, alguns fatores semelhantes, mas a primeira diferença é que um dos homens, ele escolheu simplesmente construir sua casa na areia. E quando se fala sobre construir sua casa na areia, o que Jesus está querendo falar nesse momento, utilizando essa parábola, é que a casa ela foi construída sem preparação. Uau! Eu não sei se você está comigo aqui, mas quando a gente fala construir uma casa sem preparação, significa sem estudar algo. Significa sem ter um contexto sobre aquilo, significa sem ter um embasamento, sem ter instrumentos apropriados para que aquela construção seja feita. Se aqui o simbolismo da casa é a minha vida e a sua vida, a minha pergunta é, hoje você tem construído a sua casa em um terreno arenoso? Você tem construído a sua vida sem uma preparação? Você tem construído a sua vida sem nenhum tipo de instrução do alto? Porque a instrução nós vamos ter. Cada um aqui é mestre em saber o que é o melhor para o outro fazer. Mas nós não somos nunca mestres em saber a melhor escolha para a gente. É muito fácil dizer para os outros o que eles devem fazer na vida deles. Mas muitas vezes para a gente é difícil a gente escolher pequenas coisas. Como até pessoas falam, eu acho difícil escolher até uma roupa para poder sair. E por que eu estou falando isso? Porque construir a casa na areia significa dizer que eu estou construindo minha vida em alicerces que são instáveis. Será que hoje a nossa vida ela tem sido baseada em algo que não tem um respaldo espiritual e de Deus? Eu paro para pensar um pouquinho e às vezes eu encontro com pessoas e falo assim, eu acredito na palavra até essa metade. Eu disse, não, tudo bem. Eu sou muito mais sobre o que o filósofo tal e o filósofo X fala. Tudo bem, porque eu também amo estudar os filósofos, né? Eu também amo estudar os estudiosos da psicologia. Eu estudo psicologia, eu faço psicologia, eu vivo também essa realidade. Mas só que isso não é o que baseia a minha vida por completo, porque o que baseia a minha vida por completo é exatamente a mensagem da cruz, é o que Jesus fala, é o que Jesus pregou, é o que Jesus disse.
Por quê? Porque, meu irmão, nosso tempo aqui é passageiro, o seu tempo é passageiro. Pensa um pouquinho, um dia desse tu tinha 10 anos, um dia desse tu tinha 12 anos. Quantos anos você tem? E o tempo ele passa, e o tempo ele vai com tudo, ele não espera ninguém, as coisas estão passando. O que você está fazendo para a sua vida? O que você está fazendo que te garante ter uma vida eterna depois da morte, por exemplo? Qual é a certeza que você tem, por exemplo, de uma vida eterna? Quando eu paro a pensar sobre isso, eu paro para pensar que a areia é algo que se move, é algo que não tem uma constância, é algo que não tem a estabilidade, ou seja, não é um local apropriado para se construir uma casa ou nada, porque nessa areia, com certeza, meu irmão, é um local que as pessoas elas não têm a mínima percepção do que estão fazendo. Falta de preparação. São pessoas que ouvem o evangelho muitas vezes, mas eles não se apropriam dele. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, até acham legal, e até às vezes pode até vir para uma igreja, às vezes até pode carregar uma Bíblia no braço, até às vezes pode, ter tantas coisas na mente ali, mas são pessoas que não estão apropriadas do evangelho. São pessoas que não têm uma certeza daquilo que Jesus ele diz, daquilo que Jesus ele simplesmente tem para mim e para você. Só que existe o outro lado, o lado daquele homem que construiu a sua casa na rocha. E a rocha, ele significa um alicerce. Ali o que Jesus estava falando para um bom entendedor daquela época, e talvez para a gente seja um pouco difícil, porque ninguém constrói uma casa em cima de uma rocha ali dura, mas o que Jesus estava querendo dizer é que aquela pessoa que construiu a casa sob a rocha foi aquela pessoa que cavou. Foi aquela que procurou um local sólido para colocar firme ali o material necessário para construir esse alicerce. E falar sobre cavar em lugares profundos fala simplesmente sobre eu me dedicar a aprender. Às vezes as pessoas elas param para dizer assim: Jorge, eu queria ter uma vida financeira muito melhor. Jorge, eu queria que o meu casamento fosse muito melhor. Jorge, eu queria que o meu relacionamento com meus filhos fosse muito melhor. Jorge, eu queria que o ministério que eu desenvolvo fosse, 3 vezes melhor do que eu estou fazendo hoje. A minha pergunta para você que fala isso, ou tem isso em mente, é o seguinte: o quanto você tem investido em compreender, em entender e trazer informações dessa área para a sua vida? Porque às vezes as pessoas querem simplesmente que o seu casamento seja o máximo, mas não leem uma página de algo sobre casamento, do que a Bíblia fala, do que um psicólogo diz. Ninguém não se move. Ou seja, nós precisamos ser aqueles que buscam, porque a palavra de Deus fala: se você buscar, você vai encontrar. Se você bater na porta, vão abrir a porta. E se você pedir, você vai receber. Ou seja, quando nós fundamentamos a nossa vida, mais uma vez, a casa, sob a rocha, nós estamos falando que nós estamos colocando as nossas bases em algo que é imutável, algo que é estável, algo que se refere à palavra de Deus. Jesus, ele é nossa rocha. Quando nós colocamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós estamos colocando em um fundamento que não existe variação, que não existe sombra alguma de variação, onde não é como as ondas do mar que jogam de um lado para o outro e é uma coisa tão inconstante. Não, é algo que nós podemos saber o que vai acontecer. Por quê, Jorge? Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço Deus, e quanto mais eu conheço Deus, mais eu confio em Deus, porque eu conheço a respeito do seu caráter, aquilo que Ele é, e eu sei que Ele não muda. Então, se Deus é fiel, poxa, eu vou confiar nisso. Poxa, se eu entendo que Deus, Ele dá livramento, Ele derrama cura, Ele transforma vidas, então eu começo a basear minha vida nessas questões. E gente, é incrível, quando você coloca a sua fé em ação. Eu quero dizer para você, tudo que você precisa fazer talvez hoje, é colocar a sua fé em ação. Talvez tudo que você precisa fazer hoje é dizer assim: eu acredito na palavra de Deus. Eu te desafio hoje a fazer isso no bom sentido. Eu te desafio hoje a você pegar a palavra, ler a palavra e começar a dizer: sabe uma coisa? Eu vou dar uma chance, Deus está errado. Eu vou dar uma chance desse cara que está falando aí hoje para mim, dele está certo e eu estar errado. Meu irmão, eu não tenho medo, eu não duvido sobre o que eu vou te falar agora. Que quando você começar a meditar nas escrituras mesmo, sem nenhum tipo de preconceito, essas palavras vão saltar para dentro de você e elas vão se tornar rios de vida na sua vida, e você vai ser completamente transformado, assim como eu fui transformado na minha vida. Assim como eu já tive depressão e hoje eu não tenho,
Assim como eu era uma pessoa, sabe, às vezes desgovernada na minha vida, e hoje eu tenho mais governo, hoje sou uma pessoa que procuro acertar muito mais. Sou um cara que erro, porque eu sou ser humano. Mas, irmão, quando eu olho para trás e vejo aquilo que eu já fiz de errado, aquilo que eu errei, e eu olho para a minha vida hoje e eu vejo que os meus erros são os erros diferentes, porque errar todo mundo vai errar. O grande erro é errar o mesmo erro sempre. Sabe? O que eu quero te convidar hoje é você entender que você sim vai ter uma consequência, sim, em escolher construir sua casa, sua vida, baseada, fundamentada na areia ou baseada e fundamentada na rocha. E uma das primeiras questões que você pode ter certeza, que aqueles que constroem a sua vida baseado em poder, baseado em status, baseado em fama, baseado em egocentrismo, baseado em qualquer coisa, filosofias, em simplesmente a ciência. A ciência é muito linda, gente. Eu amo ciência, eu amo conhecimento, eu leio muito, eu tenho muitos livros na minha casa. Só que eles são para o meu conhecimento que ele vai se findar quando eu for embora aqui na terra. Mas o que vai perdurar é o meu conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual. Então, se eu dedico a minha vida só para aquilo que é eterno, irmão, quando eu morrer acabou, mas depois, o que vai ser? E o meu convite é que você entenda que existe uma consequência disso tudo. Por quê? Porque aquele que constrói a sua vida baseado na rocha, em Jesus Cristo, ele tem uma vida fortalecida. Ele tem uma vida não isenta de problemas e não isenta de frustrações e não sem nenhum tipo de problemática, não. A diferença é porque nós começamos a viver uma vida que sabe reagir diante das adversidades da vida. A diferença é que não mais nos jogamos e entramos em desespero quando nós enfrentamos problemas tão grandes como a morte de uma pessoa nossa, ou quando acontece um infortúnio na nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele começa a fazer a diferença em mim. Eu paro de ter a centralidade em mim, achar que eu governo a minha vida, e eu começo a declarar: Deus, Tu és o meu Senhor, Deus, Tu és o meu Salvador, Deus, Tu és o meu tudo. Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, eu me entrego completamente a Ti. Sabe por quê? Porque nós podemos muito bem estar em uma igreja, mas estar longe de Deus. Nós podemos muito bem, sim, ter uma Bíblia conosco, mas podemos também estar longe de Deus. Nós podemos ser uma boa pessoa, nós podemos, sim, simplesmente fazer bem às outras pessoas, mas mesmo assim estar longe de Deus. Nós podemos, sim, construir a nossa vida baseada em uma religião X, Y, Z. E mais uma vez, religião não salva. A minha religião não salva, a sua religião não salva. Só existe uma pessoa que salva e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem o poder para mudar a minha história e mudar o meu destino, o seu destino. Simplesmente assim. Por isso, meu convite hoje para você é que você possa simplesmente decidir hoje, escolher de uma forma intencional e consciente a viver aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, as palavras de Jesus. A palavra de Deus fala que quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é o momento em que nós fundamentamos a nossa vida em Cristo Jesus. É através do reconhecimento e do confessar com os lábios que Jesus, ele se torna a nossa rocha e a nossa vida, a nossa casa, ela começa a ser fundamentada ali em algo que é eterno, que é próprio Jesus. E para isso, através de uma oração. Com isso, através de uma oração. Nisso, através de uma oração. E eu quero te convidar hoje a estar fazendo essa oração comigo. Uma oração que eu fiz há 20 anos atrás e que mudou completamente o meu destino e está mudando mais ainda todos os dias. A cada dia que eu falo, a cada dia que eu prego, a cada dia que eu olho a palavra, a cada dia que eu leio, a cada dia que eu estudo, a cada dia que eu louvo, a minha vida é transformada e mudada, e eu quero te convidar a viver essa realidade. Por isso, onde você estiver aqui comigo, eu quero te convidar a fechar teus olhos para se concentrar em Jesus. Esquece de mim, simplesmente ouve essa oração e repete de todo o teu coração assim: Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, entra na minha vida e muda a minha história.
porque a partir de hoje eu te confesso como meu único Senhor. Muda completamente o meu alicerce, pois hoje eu me torno teu e tu és meu. Se você fez essa oração nesse momento, eu quero te pedir para que você possa aí colocar no chat e colocar: eu aceitei, eu confesso Jesus. A gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar nessa jornada. Se você mora aqui em Fortaleza, nós queremos poder te conhecer, né? Vai no nosso Instagram, tá? No Toque do Céu Church. Entre em contato com a gente, queremos poder te ajudar nessa jornada. Lembrando que domingo agora, às 18h30, temos nosso culto presencial. Vai lá, dá uma checada, vê, porque nós queremos abençoar você demais, tá bom? Então, que você possa fluir em Deus, que você possa deixar sua vida alicerçada naquele que é a verdadeira rocha, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe e que você possa sim, hoje, ser tocado por Deus, ser tocado pelo céu. Amém.